Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional TI, certificado Microsoft. Nesta videoaula eu vou te ensinar como criar volume estendido, muito útil para utilizar espaço livre existente nos discos para criar um único volume. Bom, já iniciei aqui minha máquina virtual com Windows 8. Bom, na minha máquina virtual já estou aqui com 3 discos, disco 1, disco 2 e disco 3. E em cada disco eu tenho aqui uma partição e espaço não alocado. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou utilizar esse espaço não alocado de cada disco para criar um único volume utilizável. Você pode ver que meus discos estão como básico. Para realizar esse processo, é necessário converter o disco em disco dinâmico. Para converter em disco dinâmico, você clica o botão direito no disco e depois em converter em disco dinâmico. O assistente aqui pede para selecionar os discos que serão convertidos em disco dinâmico. No meu exemplo aqui eu vou deixar marcado disco 1, disco 2 e disco 3, que será utilizado nesta aula. Clique em OK e converter. Um detalhe importante é que quando você converte disco básico em disco dinâmico, ele preserva os arquivos. Mas para reverter essa operação, caso você queira converter um disco dinâmico para básico, será necessário escolher todas as partições e volumes antes de fazer esse processo. Clique em Sim para converter então em disco dinâmico. E agora você pode ver que meus 3 discos estão como dinâmico. E tem um volume em cada disco. E para criar um volume aqui estendido, você clica o botão direito aí em cima de um espaço não alocado. Depois clique em Novo volume estendido. Clique em Avançar. Aqui ele pede para selecionar os discos que será utilizado aqui para criar o volume estendido. Você pode ver que já tem um disco 1 selecionado. E também vou selecionar o disco 2. Clicar em Adicionar. Disco 3 e Adicionar. Se não fizer alterações aqui, ele já vai utilizar todo o espaço disponível em cada disco para criar o volume estendido. Mas se você quiser aqui definir um espaço que será utilizado em cada disco, você pode configurar aqui. Por exemplo, no disco 1, aqui você pode ver que o tamanho total do volume em megabytes será praticamente aqui 2 terabytes, juntando aqui todos os 3 volumes que não estão sendo utilizados nos discos. Se eu selecionar aqui o disco 1, e selecionando aqui o disco 1, ele informa aqui o espaço máximo disponível em megabytes que eu posso utilizar para criar o volume estendido, e também posso configurar aqui o espaço que eu quero utilizar para criar o volume estendido. No disco 1 aqui está disponível para me utilizar quase 600 MB, e vou alterar isso aqui para 400. Agora você pode ver que no disco 1 eu vou utilizar então 400 GB, do quase 600 GB disponível para criar um volume estendido. No disco 2, ele informa que é o espaço máximo disponível para mim poder utilizar, e vou deixar o tamanho total para criar aqui o volume estendido. E no disco 3, ele informa que tem quase 300 MB para ser utilizado, só que nesse disco 3 eu vou utilizar apenas 100 GB. Agora você pode ver então que o disco 1 nós temos 400 GB que será utilizado. No disco 2 eu vou utilizar o tamanho total do disco. No disco 3 eu vou utilizar então 100 GB. E aqui você pode ver que o tamanho total do volume será em torno aqui de 1,5 TB. Clique então em Avançar. Vou deixar aqui atribuída a letra H para este volume. Clique em Avançar. Eu vou clicar aqui para executar uma formatação rápida. E este volume aqui vou colocar o nome de Estendido. Clique em Avançar e Concluir. Aqui, olha que interessante. Aqui você pode ver que em cada disco foi criado um novo volume com nome estendido, com o tamanho que é utilizado em cada disco. E no volume total, que é esse estendido com a letra H, temos um total aqui de 1,5 TB. Ele pegou aqui um espaço de cada disco para gerar um único volume. Só lembrando que esse volume aqui estendido não tem tolerância contra falhas. Se por acaso acontecer algum problema em um disco aqui, todo o volume será perdido. Se eu quiser aqui aumentar o espaço desse volume, desse que não for utilizado de cada disco, você clica no botão direito aí em cima do volume estendido, pode ser de qualquer um dos 3 discos, e novamente estender volume. Clique em Avançar. Aqui ele informa os discos que estão disponíveis para criar o volume, que estão com espaço aí disponível, né? Já está selecionado aqui o disco 1, ele informa o espaço máximo disponível em megabytes que eu posso utilizar, um não alocado. Vou selecionar aqui também o disco 3, vou clicar em Adicionar. Em disco 1 vou deixar então selecionado aqui o restante do espaço não alocado, e o disco 3 também vou deixar aqui o tamanho do espaço não alocado.
Vou clicar em avançar, concluir. Agora todos os espaços que estavam não alocados nos meus discos estão como volume estendido. Ou seja, todos esses volumes que estão como estendidos fazem parte de um único volume. Você pode ver aqui pelo tamanho do volume estendido. Como eu falei, se um desses discos apresentar algum erro, todo o volume será perdido. Só um exemplo aqui, eu vou excluir esse volume aqui. Vou clicar em sim. Agora você pode ver aqui que o espaço então voltou para não alocado, nos 3 discos que eu utilizei aqui para criar o volume estendido. E agora eu vou utilizar aqui a ferramenta DiskPart para realizar o mesmo processo. Para isso você clica no botão direito em cima do menu Iniciar, depois em Executar, digitei CMD, clique OK, e no prompt de comando digita aqui DiskPart. Clique em Sim, fechar outro aqui. Primeiramente será necessário criar um volume simples. Vou selecionar o volume aqui do disco 1. Você digita List, Disk, Select Disk 1. Disco 1 está selecionado. Agora você digita Detail, na verdade Detail Disk. Você pode ver aqui que ele só tem um volume, que é o volume 2, e o tamanho em gigabytes. Referente aqui o dados 1. Eu vou criar então um volume simples para poder expandir esse volume. Aí você digita aí Create Volume Simple. Você pode ver aqui então que o volume simples foi criado. Vamos então formatar esse volume. Com o comando Format, FS File System, que é o sistema de arquivos NTFS, Label. Vou colocar o nome aqui de estendido. E Quick para fazer a formatação rápida. Pressione Enter. E temos aqui então o volume simples com o nome estendido. Para expandir esse volume, realizando aqui o espaço não utilizado do disco 2 e disco 3, você digita aqui Extend Size igual o espaço que será utilizado. No caso aqui no disco 2, eu tenho disponível para ser utilizado aqui praticamente 1 TB. Só que eu vou utilizar aqui 500 GB. E o número do disco, que é o disk igual a 2. Referente aqui ao disco 2. Pressione Enter. Opa, digitei size aqui errado. Pressione Enter agora. Agora você pode ver então que foi criado um volume estendido utilizando o disco 1 e o disco 2. Se eu digitar aqui lista de volume, eu tenho um volume aqui de praticamente 1 TB, juntando aqui os dois volumes. E se eu quiser utilizar aqui o espaço do disco 3 para fazer parte desse volume, vamos emitir o comando aqui. Só que agora eu não vou colocar o parâmetro aqui size. Se eu não digitar aqui size, eu irei utilizar aqui o espaço total não alocado do disco. Então eu vou deixar somente extend e o número do disco, que é o disk 3. Pressione Enter. O DiskPart estendeu com êxito o volume. Se eu digitar aqui list volume, o meu volume 6 então, que é o estendido, tem em torno aqui de 1 TB e 300 GB, referente à soma total aqui então dos meus 3 discos. Você também pode ver essa informação aqui, ó, onde são exibidos então os volumes. Então aqui o volume estendido. Ele informa que é um volume estendido. O tipo do disco é um disco dinâmico. Sistema de arquivos NTFS. Eu apertei aqui F5 para atualizar. Agora você pode ver aqui então que nós temos a capacidade desse volume. Tem em torno aqui de 1 TB e 300 GB. Bom pessoal, finalizamos aqui mais esta videoaula. Quem gostou, clique aí no joinha abaixo deste vídeo e inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.